convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 11. Jeremias 2, de 9 a 11. Esse período nosso de quarentena, nós temos estudado, feito algumas devocionais breves e objetivas no livro do profeta Jeremias. Jeremias 2, de 9 a 11. Portanto, palavras do nosso Deus, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as águas do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os teus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Amados irmãos, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: Deus não desiste do seu povo. Dentre os inúmeros privilégios que temos em conhecer o Senhor, em conhecer a sua palavra, está esta gloriosa, esta magnífica verdade. Deus, ele jamais nos abandona. Deus, ele jamais nos deixa. Muitas vezes somos nós, pela nossa rebeldia, pela dureza de nosso coração, nós sim abandonamos o Senhor. Nós sim nos desviamos da presença do Senhor. Mas Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este jamais vai nos abandonar. Eu quero, à luz desse texto, amados irmãos, compartilhar com vocês 5 gloriosas verdades que esses versículos nos ensinam. A primeira verdade que nós aprendemos nesse texto é que Deus, ele não nos abandona por causa da aliança que ele firmou conosco. Deus não nos abandona por causa da sua aliança. Deus escolheu um povo para si. Deus, de forma soberana, ele elegeu e separou dentre todas as nações da terra um povo único e exclusivo para si. E nós temos esse privilégio de sermos o povo de Deus. Somos hoje a família da fé, constituída de pessoas das mais variadas nações, dos mais longínquos rincões deste planeta. Somos um povo amado pelo Senhor antes da fundação do mundo. E este povo, amado, escolhido pelo Senhor, Deus firmou um pacto, Deus fez um compromisso. Dentre os vários aspectos desse pacto, eu quero me ater apenas a um destes. Deus firmou uma aliança conosco. E os termos dessa aliança é que Deus, ele jamais nos abandonaria. Mesmo que venhamos a tropeçar, mesmo que nós venhamos a cair, a transgredir a lei de Deus, nós somos confortados em saber que o Senhor estará sempre pronto a perdoar os nossos pecados, a não abrir mão de nós. É importante também que afirmemos 2 verdades à luz dessa declaração. Primeiro, quem faz parte do povo de Deus não vive intencionalmente, deliberadamente, propositalmente na prática do pecado. Antes, pelo contrário, pelo fato de sermos salvos, eleitos e escolhidos, quando pecamos, nós nos entristecemos, nós nos envergonhamos das nossas faltas e nós confessamos os nossos pecados. A aliança que Deus fez conosco não dá a nós o direito de vivermos deliberadamente na prática do pecado. Isso, em segundo lugar, na verdade, é um sinal de que nós não fomos redimidos. É um sinal de que nós não fazemos parte do povo de Deus. Isso é um sinal que verdadeiramente nós não estamos entre esse seleto grupo escolhido pelo Senhor. O crente peca? Peca. O crente cai? Cai. Mas uma das evidências do salvo, do eleito, é o arrependimento. É o entristecimento por causa do seu pecado. Mas nessa noite, nós queremos afirmar, voltando ao ponto central da nossa mensagem,
que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Deus jamais desistirá de nós, porque Ele não é homem para se arrepender do que faz, nem homem para anular a sua palavra, uma vez que Deus prometeu. Essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de plena aceitação, e isso conforta o nosso coração. Em segundo lugar, à luz desse texto, nós aprendemos que Deus, Ele não desiste também dos nossos filhos. Vejam vocês o versículo 9, quando diz: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. É importante nós afirmarmos essa gloriosa verdade. Como é bom saber que os nossos filhos, quando alvos da graça de Deus, também jamais serão abandonados e esquecidos pelo Senhor. Tendo filhos eleitos, tendo filhos salvos e escolhidos, o Senhor há de cuidar sempre deles. Todos nós sabemos que haverá um momento em que nós já não existiremos mais. Todos nós sabemos que haverá um tempo em que nós seremos vencidos pelo cansaço dessa vida. Espero em Deus que o Senhor Jesus volte antes e que eu passe pela experiência do arrebatamento e não da morte física. Mas mesmo que isso aconteça, eu sou plenamente confortado em saber que o Senhor Deus há de continuar com os meus filhos, sendo estes os meus filhos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Mesmo que os meus filhos caem e venham a tropeçar, Deus não vai anular a aliança que fez comigo e que fez com a minha casa, com os meus filhos também. Mesmo ausente, eu sei que Deus cuidará dos meus filhos. Eu sei que Deus conduzirá a vida dos meus filhos em bom termo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor, que tem cuidado de nós sempre. Ele cuida de nós e cuida também dos nossos filhos. Deus é bom. Deus, Ele é fiel. E em todo o tempo Ele está conosco. A terceira verdade que nós aprendemos à luz desse texto é que Deus, Ele não desiste de nós, mesmo diante dos nossos pecados. E aqui, rapidamente, eu quero fazer aqui uma consideração acerca da história de Israel. Israel tornou-se uma nação idólatra. Israel pecava por desprezar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Israel quebrou o dia santo do Senhor. Deixou de guardar o dia do Senhor. Além disso, Israel cometeu outras falhas. E por causa do seu pecado, por causa da dureza do seu coração, Deus então corrigiu o seu povo, Deus castigou o seu povo, porque Deus ama. Uma das evidências do amor de Deus para com o seu povo é a correção. Deus faz isso porque Ele ama o seu povo e não entrega o seu povo à sua própria sorte. Deus, Ele não abandona nós. Mesmo que venhamos a fracassar em determinados momentos, mesmo que venhamos a tropeçar, os nossos pecados, as nossas falhas não diminuem em nada o amor que Deus tem por nós. Por isso que o amor que Deus tem por nós, ele é imensurável. Por isso que o amor que Deus tem por nós é um amor eterno, é um amor ágape, é um amor incomparável. Nada nesse mundo pode se comparar ao amor que Deus tem por nós. Então, Deus, ele não desiste de nós, mesmo diante dos nossos pecados. Quarta lição que nós aprendemos: Deus não desiste de nós, e isso fica evidente quando Ele nos disciplina. Eu sei, não é fácil passarmos pelo processo de correção do Senhor, não é fácil passarmos pela disciplina divina. Não é nada fácil. A disciplina do Senhor dói, a correção dói. Mas Deus faz isso, meus amados irmãos, porque Ele nos ama. Eu sou pai e eu sei que muitos que acompanham a devocional dessa noite também são pais e vão entender claramente isso que eu estou dizendo. Eu sei que talvez um dos momentos mais difíceis venha a ser justamente a disciplina e a correção dos nossos filhos. Não é fácil corrigir os nossos filhos. Nós não fazemos isso com prazer. Nós não corrigimos nossos filhos com alegria. Não é algo que nos dá prazer.
Mas nós corrigimos os nossos filhos porque nós amamos os nossos filhos. E porque nós não queremos entregar os nossos filhos aos seus erros, aos seus próprios pecados. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos que, de fato, os nossos filhos, eles andem na presença do Senhor, eles temam ao Senhor, eles obedeçam a palavra do Senhor. Da mesma forma, Deus para conosco. Deus, Ele nos ama. E muitas vezes Ele nos corrige para que nós nos voltemos a Ele, para que nós abandonemos o pecado. Foi assim com Israel. Não foi sem propósito que Deus permitiu que os caldeus, que os babilônicos viessem a subjugar o povo da aliança, tudo aquilo que fazia parte, melhor dizendo, dos planos de Deus, dos propósitos divinos. Quando somos disciplinados por Deus, a Bíblia nos ensina que nós devemos receber a disciplina com alegria, porque a disciplina é a evidência mais clara que verdadeiramente somos filhos de Deus. Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. Às vezes a gente tem até inveja do ímpio, porque parece que o ímpio vive uma vida tão distante de Deus, tão envolta em seus pecados, que nada acontece a ele. E a gente fala, Senhor, mas o que está acontecendo? O ímpio faz tanto mal, ele faz tanta maldade e nada acontece a ele. Muitas vezes nós esquecemos que os ímpios não receberão a disciplina de Deus. Deus só corrige aqueles que são seus filhos. Os pais vão entender bem essa figura aqui. A gente pode dar presentes, a gente pode dar brinquedos para as crianças, para os filhos dos nossos irmãos e amigos e parentes. Mas tem uma coisa que eu e você não podemos fazer: disciplinar e corrigir o filho de outro. A disciplina e a correção pertencem apenas ao pai, à mãe. Da mesma forma conosco, que somos filhos de Deus. O Senhor corrige somente aos seus filhos, aqueles a quem Ele ama. E por último, meus amados irmãos, talvez o ponto mais bonito dessa nossa devocional aqui: Deus não desiste do seu povo mesmo depois de ter sido trocado por Ele. Deus não desiste do seu povo mesmo depois de ter sido trocado por Ele. Vejam o finalzinho, versículo 11, diz o seguinte: todavia o meu povo trocou a sua glória, que é o Senhor, por aquilo que é de nenhum proveito. Israel deixou o Senhor, passou a seguir atrás de outros deuses, passou a andar atrás de outros ídolos, virou totalmente as costas para o Senhor. Porém, mesmo o Senhor Deus tendo sido trocado por Israel, mesmo o Senhor tendo sido abandonado por seu povo, lá vai o Senhor de novo, em resgate do seu povo, buscando o seu povo, trazendo o seu povo novamente para si. Ah, amados irmãos, não existe amor maior que esse. Não existe palavras que possam explicar o amor que Deus tem por nós. Que Deus os abençoe. Que Deus nos guarde em seu caminho. Que essa palavra possa renovar as nossas forças, trazer alegria ao nosso coração. Como é bom saber a verdade, que Deus não desiste de nós. Vamos orar, queridos, encerrando esse nosso momento devocional. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Como é confortante saber que o Senhor não desiste de nós em nenhum momento. Como isso alegra o nosso coração. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a restabelecer aqueles que estão caídos, a reerguer aqueles que estão, ó Deus, derrubados. Oramos, ó Deus, em favor dos enfermos, de todos aqueles, ó Deus, que precisam de uma forma muito especial da tua graça, da tua cura. Cura desses, ó Deus. Cuida, Deus, do teu povo que sofre, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Renova, Senhor, as nossas forças, para que no dia de amanhã, em todas as nossas atividades, façamos sempre o que exalta e glorifica a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima noite, um forte abraço do pastor de vocês. Espero que Deus nos dê a graça de logo, logo voltarmos à casa do Senhor. Até mais, queridos. Até amanhã. A partir das 19h20, 25 a gente entra, né? Para 19h30 começarmos a nossa devocional. Deus abençoe. Uma ótima noite em nome de Jesus.